Claro que cada dado, cada notícia que vem dos Estados Unidos acaba sendo muito importante e impactando, claro, nas bolsas globais. Mas outro país também foi foco nesses últimos dias de setembro, que foi a China, ali anunciando aqueles novos estímulos, grandes estímulos para a economia chinesa que todo mundo estava esperando. A gente viu uma alta dessas bolsas, inclusive ali Xangai também no último dia de setembro subindo mais de 8%. Mas essa alta dessas bolsas, né, causada aí por esses estímulos na China, qual que é o real impacto nas bolsas globais? Por enquanto a gente ainda tem que esperar um pouco mais o anúncio dessas medidas, né? A gente teve algumas medidas de cunho monetário, né? Você teve o corte de juros, você teve uma redução no percentual para financiamento de novos apartamentos, de novas casas, você teve essas decisões de política monetária. Mas não era isso muito que o mercado gostaria. O mercado quer ver ainda medidas fiscais, ou seja, o governo atuando para reduzir talvez a desaceleração no mercado imobiliário, estimular o consumo das famílias. Então isso a gente não viu ainda, né? O Xi Jinping ele teve lá a reunião do Politburo, que inclusive o normal seria acontecer agora em outubro, ele antecipou para setembro, então indica que o governo chinês entende que a economia chinesa precisa de algum suporte, mas ainda assim o comunicado veio com termos vagos, né? A gente precisa estimular a economia local, precisa reduzir a queda do mercado imobiliário, estimular o mercado de ações, então ainda falta substância. Mas nesse primeiro momento, o sentimento virou. Você tinha a bolsa chinesa um pouco largada no ano, né? Muitos investidores estavam deixando de lado essa tese, obviamente, né? Deixar de lado, isso significa que o mercado estava com algum problema e o próprio governo não ajudava muito nisso, né? Reduzindo talvez alguns dados econômicos, então desestimulava as pessoas de apostarem na bolsa chinesa. Mas agora, com essa participação um pouco mais ativa, você viu os mercados lá performando super bem. Na última semana de setembro, o índice valorizou mais de 15%, que foi a maior valorização semanal desde 2008. Então, mostra que você pode ter um espaço para valorização. Quando você olha o índice, ele ainda está muito abaixo das mínimas, por exemplo, ali de 2021. Eu não acho que a gente vai ver o índice chegar próximo dessas máximas, mas mostra que você tem um espaço para possíveis novos ganhos. Então, a gente tem que ver como é que isso vai impactar a bolsa chinesa, e as bolsas mundiais são mais aquelas ligadas, de fato, à economia chinesa, né? Então, aqui no Brasil, se você tiver a maior demanda por minério de ferro, provavelmente a bolsa brasileira vai responder positivamente com as ações da Vale. Ou se você tiver um maior consumo, talvez o petróleo, nesse primeiro momento, não reagiu positivamente. Mas se o petróleo reagir por causa do consumo na China, também a gente pode se beneficiar. Então, vai depender de caso a caso, se a economia está de fato ligada à economia chinesa ou não.